Uribe, a gente estava acompanhando a derrubada dos vetos. Ontem a gente trouxe aqui no Bastidores CNN o Break News, lá no Congresso Nacional, mas teve ali uma composição muito curiosa, interessante da gente observar com lupa. A decisão do governo Lula de não atuar para impedir a derrubada do veto presidencial sobre a redistribuição dos recursos a municípios. Ali houve uma interpretação entre os integrantes do governo, que aquilo foi um gesto político aos prefeitos em ano eleitoral, mas acabou também sendo lida por aliados do presidente Lula como um aceno a Davi Alcolumbre. Integrantes do Palácio do Planalto me disseram não tem nada de gesto para Davi. Um aceno, assim, quem sabe, claro, pode ter. Eu falei, bom, mas e aí? Aí eles falam, olha, é o seguinte, de forma muito reservada, o que eles dizem, esses interlocutores, é que sim, né, esse feito, essa composição de não trabalhar para o veto não ser derrubado, acabou sendo um aceno a Davi Alcolumbre para distensionar a relação do Lula com o Davi. Não diria que foi isso, mas foi um gesto mais para os prefeitos, né? Claro, em tempo de ano eleitoral, me disse uma fonte. O veto que foi derrubado, do qual a gente está falando aqui, por que é importante a gente se atentar nesse veto? Tratava da derrubada, da redistribuição dos recursos aos municípios. Isso vinha sendo alvo de forte pressão da Confederação Nacional dos Municípios, de parlamentares que defendem o municipalismo, dentre eles o Davi Alcolumbre. Líderes governistas me disseram que, embora haja essa negativa do Planalto, lá no Congresso Nacional, o que eles dizem é que o governo simplesmente optou deliberadamente para não mobilizar a sua base e sustentar essa decisão do presidente Lula. Ou seja, não trabalhou contra a derrubada do veto. A avaliação de integrantes do governo é de que um enfrentamento com os prefeitos às vésperas do calendário eleitoral teria um alto custo político. Só que esse episódio ocorre também poucos dias depois de Davi Alcolumbre já ter subido o tom durante a marcha dos prefeitos em Brasília sobre esse assunto. Na ocasião, ali em discurso, Davi Alcolumbre afirmou que havia já alertado o governo de que não existiam votos suficientes para manter o veto presidencial. Nos bastidores, interlocutores do presidente do Senado me disseram que o senador considera esse episódio de rixa com Lula superado e avalia, eu fui muito transparente com Lula, é a avaliação que ele faz, fui muito transparente com Lula porque avisei previamente a ele sobre o risco de derrota do Messias. Do outro lado, Lula tem dito que está muito magoado, disse isso na quarta-feira em reunião com a Confederação Nacional dos Prefeitos, que doeu nele como doeu no Jorge Messias a derrota no Senado, mas ainda aposta nessa retomada de diálogo e numa relação, como a gente já contou aqui nos bastidores, institucional com Davi Alcolumbre. Mas o primeiro passo tem que ser dado por Davi Alcolumbre, foi o que disse Lula. Mesmo depois da derrota, o Planalto ainda está se esforçando para preservar, Uribe, pontes com Davi Alcolumbre, diante de pautas que são consideradas prioritárias, porque hoje me alertou uma fonte lá no Planalto, da articulação política, me disse, não vamos achando que tá tudo decidido, tem coisa para passar no Senado ainda, não dá para a gente virar as costas para o Davi Alcolumbre agora. E o Davi pode simplesmente colocar, por exemplo, 6x1 em comissão especial e aí só vai ser aprovado na eleição. Mexer no texto, Uribe, voltar para a Câmara, claro. É um pesadelo. Entre os temas estratégicos, a gente vai chegar na 6x1, mas o governo está citando ainda a PEC da Segurança Pública, que está travada, é tratada como ainda uma das prioridades, por ser um tema da segurança pública para a gestão do Lula, mas está parada no Senado Federal. Além da PEC da segurança pública, esses auxiliares me dizem, a gente também precisa evitar o avanço de pautas-bomba, com potencial de impactar o fiscal do governo. Aí me falaram, tem a PEC que reduz a idade mínima para aposentadoria de agentes comunitários de saúde, tem propostas lá no Senado que cria pisos nacionais para bombeiros, dentistas, médicos, está tudo lá e já foi aprovado, inclusive, essa última por unanimidade na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais. Se o Davi quiser acelerar, ele manda para a CCJ e para o plenário rapidinho. Tem a discussão do fim da escala 6x1, que o Uribe estava citando, integrantes do governo avaliam que esse debate vai seguir uma lógica, Uribe, semelhante à do imposto de renda. Você lembra? Teve ali espaço
para o texto no Senado, foi recebido com boa vontade pelo Davi Alcolumbre, mas ele recebeu com a possibilidade de alteração e um prazo alongado, que foi o que você mencionou. Passagem por uma comissão especial antes do texto ir ao plenário. No Planalto hoje, a leitura é de que, apesar desses ruídos recentes, que começou lá com Davi Alcolumbre trabalhando para rejeitar o Messias e depois o que se sucedeu, o presidente do Senado não vai prolongar muito essa briga e que o institucional, ao menos, vai voltar muito em breve. Integrantes do governo já começam a apontar sinais de que Davi Alcolumbre deseja tratar esses episódios recentes como pontuais e preservar um canal de diálogo político com o presidente Lula. É um cenário muito difícil, os dois estão com pote até aqui de mágoas, como diria Chico Buarque. A questão nesse momento é distensionar. É preciso entender quem depende mais de quem nesse momento. Se é Davi Alcolumbre que depende mais de Lula na eleição do Amapá ou se é Lula que depende mais de Alcolumbre na pauta do Congresso. É uma relação entre os dois que é um ganha-ganha, um depende do outro. Agora, Lula tem razão de ter se decepcionado com Alcolumbre? Sim. Alcolumbre foi transparente em relação a Messias? Sim, também. É uma conversa, os dois sentarem e conversarem. Agora, não podem esquecer de o seguinte, existe o CPF e existe o CNPJ. Eles podem ter mágoas pessoais, só que eles estão representando cargos na República. E eles devem lidar sem essas emoções. Geraldo Alckmin costumava dizer, né, que político não pode ter fígado, né? Político tem que engolir seco e no dia seguinte sorrir e conversar com o seu adversário. É difícil, somos humanos? Somos, mas é o que se espera de um político.